É o quê? Telefone? Alô? Alô, boa tarde, pastor César, paz do Senhor. A paz, quem fala? Sou eu, Alex, Oi, daqui Alex. de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, mais uma vez aqui no seu programa. Bem-vindo mais uma vez, Alex, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, pastor. É uma honra estar com o Senhor aprendendo, sempre aprendendo, né, com o mestre, né, aprendendo, e também o seu programa tem voz e vez, né? A gente aprende também e a gente também pode falar. Amém. Bom, pastor César, a pergunta é a respeito da separação, do divórcio. Eu vi um debate muito interessante em outro programa, que foi o do bispo Samuel, e lá estava falando sobre essa questão do divórcio, tudo, e o pastor Calixto, ele disse publicamente que ele era separado. Ele tinha um primeiro relacionamento, se separou e casou de novo. Aí as pessoas da mesa estavam querendo colocar que a separação, se você se separa hoje, você não tem mais salvação. Ou seja, eles estavam colocando de pé de igualdade, exemplo, a blasfêmia. A blasfêmia a gente sabe que é algo que não tem perdão. Mas se a gente for colocar o divórcio como uma coisa que não tem perdão, então o mentiroso também não vai herdar o reino do céu, porque lá em Apocalipse fala que nem os idólatras, nem os mentirosos e nem os adúlteros herdarão o reino do céu. Então eu te pergunto, pastor, será se alguma vez o senhor, eu ou qualquer cristão nunca mentiu na vida? Eu já. Pronto, eu já também. E a questão também, eu vejo que Deus, ele abomina o repúdio, que a gente vai ver lá em Deuteronômio capítulo 24, quando ele dá aquela explanada então, lá. Mas qual que é a pergunta, Alex? Quando ele faz aqui a pergunta, eu queria que o senhor trabalhasse esses dois textos. Então, mas eu não assisti o debate da outra rádio. Eu não assisti o debate. Eu acho que não é legal eu ficar falando sobre o divórcio do pessoal da outra emissora. Pronto, a questão que eu quero falar, que o divórcio, para mim, não estou fazendo apologia ao divórcio. Claro que a gente, quando casa, isso daí é instituição, isso é mandamento de Deus. Mas, assim, quando a pessoa se separa, muitos cristãos dizem que a pessoa não tem salvação para ela. E eu discordo. Porque quando chegaram certa vez para Jesus perguntando a ele, é lícito o desquite que Moisés, parafraseando o texto, que Moisés deu desquite ao povo, aí Jesus dá aquela indagação, né? No princípio não era assim, era instituído homem e mulher. Mas em nenhum momento Jesus disse assim, não, vai para o inferno. Não, eu acredito que não. Eu acredito sim que tem um preço, você vai pagar por aquilo ali, você vai pagar, é algo que você vai passar pelo processo, lógico. Porque se a gente for dizer, pastor, que a separação, quando a gente se separa, é condenação eterna, então Davi, o que Davi cometeu? Davi cometeu adultério, não é? Com a mulher de Urias. Davi cometeu adultério, Davi foi para o inferno. É isso aí que eu queria que o senhor trabalhasse, esses dois textos para a gente aí, porque tem muita gente que ainda fica impregnada essa questão do divórcio. Bom, claro que eu não estou fazendo apologia. É que tá ficando muito longo, Alex. Tá ficando muito longo, eu nem entendi sua pergunta. Aí você faz. É melhor você fazer a pergunta, Varão. Pronto. Faz uma pergunta só, esquece a outra rádio, as pessoas. Pronto. Não, mas eu só trouxe só foi uma exposição que eu vi. Eu particularmente, eu não vejo pecado passivo para a morte. Eu queria saber do senhor se o divórcio hoje, ele é um pecado passivo de morte. Pronto. Okay. E a questão também de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Queria que o senhor desse uma explanada. Obrigado, Alex. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor, o programa, e todos que vêm aí sejam abençoados, todos os ouvintes que ouvem aqui o programa, Crescendo na Fé, que saiam edificados. Deus abençoe, pastor. Amém. Bom, vamos lá. A pessoa divorciada pode ir para o inferno? Pode. O pecado, o divórcio pode se tornar pecado? Pode. A pessoa divorciada, por causa disso, pode ir para o inferno? Pode. Tá, mas a Bíblia fala que também ficarão de fora os idólatras. Idólatra vai para o inferno? Vai. Também ficarão de fora os mentirosos, né? Quem comete mentira vai para o inferno? Vai.
todo pecado leva para o inferno. Todos os pecados levam para o inferno. Você está entendendo? Pecador vai para o inferno, né? Pecador vai para o inferno. É assim. A salvação é uma operação puramente de Deus, divina, que retira, que cancela a cédula de dívida que havia contra nós nas ordenanças, arrebatando do inferno. A gente está no caminho do inferno. A gente está no caminho do inferno. Lembra da mulher pecadora? Ela foi pega no próprio ato, adulterando, não sei o quê. Os homens pegaram essa mulher e estavam levando para apedrejá-la. Só que não podia apedrejar dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. No último quarteirão da cidade, a Bíblia não fala último quarteirão, naquela época não tinha essa divisão. Mas estou falando último quarteirão porque Jesus estava ali no Monte do Templo. É ali onde passa a muralha. Conhecendo ali a geografia, Jesus estava ali no último quarteirão. Então a mulher estava indo ser morta pela lei, baseada na lei. A morte seria baseada na lei. E Jesus encontrou essa mulher no último quarteirão antes da morte, e por definição, por tabela, antes do inferno. Ok? Então, o divórcio pode levar para o inferno? Pode. Qualquer pecado, a mentira, a mentirinha, a mentirona, o pecadinho, o pecadão, tudo isso leva para o inferno. Tá certo? Todo pecado não resolvido, biblicamente, leva para o inferno. Todo e qualquer pecado, não é só blasfêmia. Né? É todo pecado. Porque o homem pecador, ele já está indo para o inferno. Naturalmente, ele vai para o inferno. O sobrenatural é a salvação. Não é a perdição. A perdição é o natural do homem. E no último quarteirão, Jesus aparece e salva essa mulher da morte certa e também do inferno, que seria a condição final dessa mulher. Então, o divórcio pode levar para o inferno? Pode. Qualquer pecado pode levar para o inferno? Pode. Se você for um pecador, não importa o pecado, você vai para o inferno. Ok? Agora, em se tratando de divórcio, Jesus Cristo dá uma cláusula excetiva do divórcio. No caso da imoralidade sexual, abre-se o precedente em Mateus 19 para um divórcio bíblico, para um divórcio amparado pela vontade de Deus. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, aquele que... eu não lembro aqui o versículo, eu estou falando tudo de cor, mas vamos lá, vou abrir aqui o texto bíblico. Mateus capítulo 19, eu acho que é o versículo 10. Vamos lá. Quando a gente não lembra o versículo, é só o versículo 10. 11. Não é nem o 10, nem o 11. É o 9. Eu, porém, vos digo, palavras de Jesus: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e se casar com outra, comete adultério. Então, quem se apartar da sua mulher, sem ser por relação sexual ilícita, e se casar com outra, comete adultério. Então, é um adultério, e é um adultério não resolvido biblicamente, termina em inferno. Mas tem uma exceção, não sendo por imoralidade sexual. Quer dizer, a compreensão natural do texto é que se for por esse pecado, então ele tem essa condição. Beleza?